Isso de um julgamento que estão chamando de histórico, e eu também acho que é, pois é o mais injusto de todos que já houve aqui no Brasil. Não é apenas mais um julgamento. Hoje, querem condenar Jair Messias Bolsonaro não à prisão, querem condená-lo à morte. Ele já está preso sem estar atrás das grades, de tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar e, pasmem, com agentes da Polícia Federal dentro da sua própria casa. Nem os piores bandidos sanguinários tiveram esse tipo de tratamento. Bolsonaro já está condenado sem ter cometido crime algum. Afinal, as acusações contra ele são vazias, são eivadas de perseguição política. Acusam ele de se reunir com embaixadores e falar em um trio elétrico. Isso é patético. Arrancaram de Bolsonaro a liberdade de expressão, vigiaram cada passo dele, calaram a sua voz, até mesmo o direito de falar com o próprio filho lhe foi tirado. Que país é esse onde um pai não pode conversar com o próprio filho? Isso não é justiça, pessoal. Isso é perseguição. Isso é tortura psicológica. Mas só isso parece que não basta para eles. É pouco sofrimento para eles. Agora, querem decretar a sua morte política, o apagamento da sua história, a destruição do seu legado, o silenciamento da sua influência. E não é só política. Afinal, já tentaram matá-lo fisicamente, à luz do dia, diante de todos. E mesmo assim, Bolsonaro sobreviveu. Hoje, um homem de 70 anos, com a saúde debilitada devido à tentativa de assassinato que sofreu, afinal esfaquearam ele com uma faca enferrujada, está sofrendo um julgamento injusto. Mas, como não conseguiram calar a sua voz pelo sangue, agora querem calá-lo pelo sistema. Querem um assassinato lento, um assassinato jurídico, um assassinato midiático, um assassinato moral. Hoje, pessoal, o que está em julgamento não é apenas Bolsonaro, é a democracia brasileira, é a liberdade, é o direito de cada brasileiro de pensar, de acreditar, de expor o que pensa, de falar, de escolher o seu futuro. Hoje, julgam para condenar o maior líder da oposição desse país. E isso me assusta, pois silenciar o maior líder da oposição numa democracia mostra que estamos a passos largos para o abismo, para o totalitarismo. Tudo, para mim, não passa de um teatro. Um jogo de cartas marcadas. O meu amigo, meu irmão, Bolsonaro pode até ser condenado injustamente pela mão dos homens, mas eu creio, no tempo certo, Deus, o justo juiz, cobrará desses cruéis perseguidores. Eles podem tentar matar Bolsonaro politicamente, podem tentar sufocá-lo humanamente, mas jamais conseguirão matar a esperança que Bolsonaro plantou no coração de milhões de brasileiros. Bolsonaro nos fez amar a pátria novamente. Bolsonaro nos fez ter orgulho de usar o verde e amarelo. Bolsonaro ousou clamar o nome de Deus. E a história? Essa não vai absolver os carrascos de hoje. Porque a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus jamais falhará. Por isso, eu convoco você para dia 7, domingo, 15 horas da tarde, na Avenida Paulista e também em todas as cidades do país. Vamos manifestar, vamos mostrar a nossa indignação, vamos protestar contra este ato cruel e injusto contra o nosso querido capitão Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia do Brasil. Nunca duvide da capacidade de Deus de mudar completamente o cenário. Hoje o Brasil acordou triste com esse julgamento, essa perseguição, esse sofrimento que está sendo causado ao Bolsonaro. Alexandre de Moraes fazendo aquele discurso horrendo, horroroso. E aí, do nada, duas coisas acontecem que muda completamente o cenário aqui em Brasília. A primeira, audiência com Tagliaferro, onde ele mostra as provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes. Da fraude em relatórios, da fraude na questão da busca e apreensão, de relatório que foi feito depois da busca e apreensão com a data retroativa, fraude que seria o bastante para tirar qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Isso já foi a bomba, só isso já seria bom bastante. O que acontece? Hoje, União Brasil e o PP fazem uma coletiva de imprensa e falam isso aqui, ó. Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina, comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato
que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a indignação. Pessoal, o Tagliaferro acabou de soltar uma bomba, mas uma bomba das maiores do mundo. A gente já imaginava, já tinha convicção de que todo julgamento do Bolsonaro era improcedente, ilegal e cheio de provas arrumadas, criminosas, provas contaminadas. Mas o Tagliaferro acabou de confirmar isso. Presta atenção no vídeo dele aí. E nós estamos indo agora para o Senado, onde juntos entraremos com uma ação para suspensão imediata desse julgamento, porque esse julgamento não pode acontecer. Todas as provas estão contaminadas. Alexandre de Moraes cometeu crimes. É só uma dúvida aqui. Esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, o que, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, que já tem um tempo. Eu sei que a família Bolsonaro era foco de observação dele, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Zambelli, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei pro Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo. Vocês estão acompanhando, vendo as denúncias feitas. Para aqueles que duvidaram de mim, para aqueles que diminuíram, acharam que eu não tinha nada, tá aí estão as provas. É só que eu dou as provas para as autoridades corretas, para que surtam efeito. E mais uma vez, se prova que eu estou correto, que eu tenho tudo certinho, porque vocês viram, Alexandre de Moraes derrubou o canal do YouTube ao qual estava retransmitindo a audiência, né, na Câmara, no Senado. E vamos lutando, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo e não vamos desistir nunca, nunca. Eu peço cada vez mais o apoio de vocês, que compartilhem, que ajudem dentro do que puderem, porque agora a luta já tinha começado, mas agora a luta é brava. Agora é briga de leão, tá bom? Fiquem com Deus.